Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Bom dia, transformadores! Vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Em sua vida, na sua caminhada, você já teve a sensação que Deus não te escutava? Não atendia tuas preces? É como se estivesse dormindo. E muitas vezes, quando a vida está um caos, cheio de crises, problemas de saúde, quando tudo parece ruir e a nossa vida vira um verdadeiro vendaval, é aí que parece que Ele se mantém calado. E hoje no Evangelho nós vemos Jesus dormindo no meio de uma tempestade. Mas aqui a gente não está falando só sobre o mar. Aqui nós temos vários símbolos. Na Bíblia, o mar é o lugar do caos, da ameaça, do imprevisível. E Jesus, ele entrou na barca com os discípulos e é lá que a tempestade começa. Eu digo isso porque tem muita gente que acha que estar com Jesus na barca da vida é uma garantia de calmaria. Mas o Evangelho de hoje nos diz que a presença dele não evita a tempestade, evita o desespero. A barca também simboliza a igreja, que sofre vendavais, tempestades, crises. Mas será que nós temos um Deus dormindo? Dormindo no meio do caos? Jesus dorme e isso incomoda, porque para nós um Deus que dorme parece um Deus ausente. Mas o sono de Jesus não é ausência, e sim confiança total no Pai. Quem confia consegue ficar calmo e acalmar. Vocês sabem aquele sono de uma criança inocente que dorme ali tranquilamente, mesmo se na casa dos pais tiver um caos, cheio de problema, passando por N situações, a criança ali, ela confia que o pai vai dar conta de tudo. Ela nem se preocupa. Na verdade, ela tem certeza disso. Então Jesus não dorme porque ignora a tempestade, mas porque ele sabe quem comanda o mar. Enquanto os discípulos, que muitos ali eram pescadores experientes, se apavoram com a força das ondas, Jesus nos revela outra força, a paz de quem conhece o Pai. E essa pergunta também é para nós. Por que tendes tanto medo? Medo de quê? Então me diz, de que você tem mais medo hoje? Fracasso, perca, solidão, medo de ser julgado, medo de ser esquecido, medo de não ser amado. Jesus não diz, vocês são incrédulos. Ele diz, homens de pouca fé. Ou seja, o problema aqui não é só a ausência de fé. Era uma fé diluída, uma fé enfraquecida, inconstante. Uma fé que, de acordo com o balanço do mar, do balanço da vida, vai murchando.
Até porque quantas vezes nós temos fé só quando tudo está bem? Mas quando a onda bate, a fé evapora como areia molhada. No texto original, que é grego, quando Jesus ameaça os ventos de um mar, o verbo usado é eptimao, que é o mesmo usado quando ele repreende demônios. Sabe por quê? Porque a tempestade é mais do que um fenômeno natural aqui. É espiritual. Muitas das nossas crises não são só externas, são internas, são espirituais. Tem muito mar revolto que se acalma não quando a situação muda, mas quando algo dentro da gente muda, transforma. Eu não sei também se vocês já perceberam essa relação. Jesus aqui está sendo retratado como um novo Jonas. Jonas foi um profeta que fugiu, que dormiu no barco em meio à tempestade. Os marinheiros o acordaram desesperados e até o culpam. E Jonas é lançado ao mar. No fundo, é a história de alguém que fugiu da missão e causou o caos. Agora, Jesus também dorme numa barca. É acordado. Mas, diferente de Jonas, ele não foge da missão. Ele domina o caos. Aqui é como se o evangelho tivesse dito pra gente: alguém maior que Jonas está aqui. Aqui sabe o que mais me toca? Jesus não abandonou o barco. Ele entrou nele com os discípulos. E ainda hoje, ele entra na barca da tua vida, mesmo sabendo que vai ter tempestade. Só que, às vezes, ele dorme. E não é porque não se importa, mas para ensinar que a confiança é maior que o pânico, que a fé é maior que a superfície do mar. E mais ainda, que a verdadeira calmaria começa internamente. Então hoje não peça para ele acalmar o mar. Peça que ele te ensine a confiar, mesmo enquanto o mar balançar. Porque talvez o grande milagre aqui não foi só a tempestade ter parado, mas foi a fé dos discípulos começar a aumentar. Enfim, o mar da vida vai continuar sendo mar, com ventos, com sustos, com noites escuras. Mas a presença de Jesus é a certeza de que mesmo que ele pareça dormir, ele nunca deixou a barca. Nem a barca da tua vida, nem a barca de sua santa e querida igreja. E isso nos dá confiança. Então não viva esperando que Deus tire todas as tempestades. Peça que Ele seja sempre o centro da tua barca. E você vai descobrir que o medo não tem mais a última palavra. Então eu desejo de coração que mesmo no meio das maiores tempestades, que a nossa fé continue acordada. Paz e bem. Porque tendes medo. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. E a tempestade vai